Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. É com a atriz, encenadora e criadora Paula Diogo que conversamos neste episódio do Teatro. Por várias vezes nos últimos anos a Paula tem sido habitante deste teatro, em cima dos palcos ou em sítios que não são palcos propriamente, quando a ideia de palco se estende por todo o edifício do teatro, ou até fora do edifício do teatro, em caminhadas que vêm dar a ele. Olá, Paula, e obrigada por vires até aqui ao podcast. Obrigada. Olha, gostava de começar pelo fim, ou pelo que está mais perto. Para dizer fim parece que a história já acabou, mas não. Neste princípio de 2022, final de janeiro, estiveste aqui no Dona Maria II com o Terra Núleos, o tal percurso audiocaminhada, que vinha desembocar aqui ao teatro. Gostava de te perguntar se é mesmo o teu Terra Núleos, no sentido em que é um projeto que começa e acaba com uma vontade tua, de uma experiência muito tua, com um percurso, de certa maneira, solitário, tu que estás tão habituada a colaborar com muita gente. Claro que há outras pessoas envolvidas, mas este projeto está para ti nesse lugar mais individual? Sim, acho que é um projeto que aparece também no momento em que eu quis fazer uma pausa, assim no ritmo de produção mais acelerado que se vinha instalando nos últimos anos, e em que eu quis ter tempo e espaço para estar a trabalhar numa só coisa, que na nossa atividade é quase impossível. Então acho que sim, que é um projeto que marca também um momento muito individual. Fala-me dessa tua necessidade de parar. Foi quando foste para a Islândia, e já vamos à Islândia, mas é curioso porque tem sido um lugar até recorrente nestas conversas, essa sensação de querer parar para pensar ou para fazer menos, para ter mais tempo, produzir menos também. Era nesse lugar que estavas em 2018, não é? Mais ou menos. Sim. E entretanto, eu acho que nestes últimos 2 anos essas sensações que todos já tínhamos, não é? Se agudizaram assim de uma maneira brutal, não é? Com a pandemia, com o fechamento, com ao mesmo tempo termos que ser obrigados a um ritmo de trabalho super acelerado, quando havia aberturas e mesmo quando estávamos fechados em casa, para compensar tudo o que estava a acontecer, não é? Então também acho que é natural que seja uma coisa que se ouve muito nos últimos tempos, não é? Porque de facto eu acho que estamos desequilibrados, não é? Neste nosso... Bom, falo das artes performativas porque é a minha área de trabalho, mas acho que é extensível a todas as áreas, não é? Os meus irmãos têm outras profissões e eu sinto o mesmo desgaste e a mesma... Acho que alguma coisa não está a funcionar. Acho que há um grande desequilíbrio geral no mundo. Deixa-me perceber se no teu caso das artes performativas, quem é que impõe esse ritmo? É o sistema das artes tal como está montado, ou somos nós também que não sabemos já ser sem essa sofreguidão de estar sempre a produzir? Sim, eu acho que é um movimento que acontece para os dois lados, não é? É o sistema que já funciona assim e somos nós que não conseguimos, de facto, mudar esse sistema por dentro e tem que ser um movimento também nosso como artistas, não é? Fazermos determinado tipo de exigências que são necessárias para podermos produzir melhor, para podermos trabalhar de uma forma mais saudável, para podermos ter ideias, não é? É preciso espaço e tempo também para as ideias aparecerem. Ok, portanto estamos em 2018 e tu queres parar. Estamos em 2018 e eu quero parar. E então vais para a Islândia. Então vou para a Islândia. Sim, mas não consigo ir logo porque tem aquele problema financeiro, não é? Que a Islândia é um sítio super caro e então é preciso pensar em como fazer esse salto. Querias a Islândia ou querias um sítio fora daqui? Queria um sítio que eu ainda não conhecesse, porque houve uma altura em que viajei muito e trabalhei com muitas pessoas de outros sítios, então queria ir para um sítio que eu não conhecesse e também, pronto, a Islândia é um sítio com o qual muita gente fantasia, não é? E eu também. E depois porque fui fazer um mestrado para lá, que tinha a duração de 1 ano, que eu sabia que queria fazer uma pausa, mas não queria fazer uma pausa de 2 anos, então este mestrado tinha a duração de 1 ano, era um mestrado recente, que estava ainda a ser inventado,
então pareceu-me o sítio ideal para ir fazer esta pausa. Conseguiste reunir as condições financeiras para ir, por meio de bolsas e alguns apoios? Fui com uma bolsa da Gulbenkian, uma bolsa da GDA e um emprego part-time no Teatro Nacional em Reykjavik. Como é que foi isso? O que é que fizeste lá? Foi ótimo, eu montava e desmontava cenários. Uau! E trabalhávamos à noite, depois de espetáculos, fora de horas, fins de semana principalmente. E então era super fixe. E conhecia muita gente, porque era um part-time assim, mais ou menos habitual, em pessoas que estavam na Academia das Artes de várias áreas, música, artes visuais. Muitos deles tinham esse part-time no teatro, então era um sítio fixe também para conhecer outras pessoas que estavam também a estudar arte lá. E conseguiste ver muitos espetáculos à conta dessa tua profissão no teatro? Na verdade, vi poucos espetáculos nesse teatro especificamente, porque também os que vi não gostei muito. Os cenários já eram terríveis por si. E depois os espetáculos não eram muito melhores. Não me fica bem dizer isto, mas... Bom, para já devia haver ali uma barreira linguística tremenda, não é? Sim. E eu ainda tive aulas de islandês quando cheguei, mas depois no dia-a-dia a língua de contacto é sempre o inglês, por isso acaba por não ser fácil num ano aprender a língua. Paulo, o que é que fizeste durante um ano na Islândia? Para além de estudar e trabalhar no teatro. Eu encontrei um grupo muito fixe quando cheguei lá, éramos só 7 e éramos todas mulheres. Então... De repente passei um tempo concentrado com um grupo de mulheres que vinham de países completamente diferentes, todas mais novas do que eu, porque elas também ficavam surpreendidas. Mas estás a fazer um mestrado com 40 anos? E eu, sim, acho que é uma boa idade para fazer um mestrado. Não, vais fazer um mestrado com 20? Não percebo, não faz sentido. Então passámos muito tempo, era uma espécie de micro-universo dentro do universo da universidade e dentro do universo que era a Islândia, não é? Eram vários mundos assim, era tipo uma matriosca. Pessoas também deslocadas, não é? Dos seus países, num contexto parecido ao teu. E cada uma a desenvolver o seu projeto, então era super fixe porque estávamos em constante diálogo sobre os trabalhos que cada uma estava a fazer. E que foi uma coisa também um bocadinho nova para mim, porque eu estava habituada a trabalhar sempre em colaborações com outros artistas, mas geralmente é sempre estamos a desenvolver um projeto conjunto. E ali nós acompanhávamos o projeto de cada uma, mas cada uma estava a fazer o seu trabalho e eram muito diferentes. Portanto, existia a ideia de que desse ano ia resultar um projeto. Sim, isso era claro. Sim, fazia parte do... Eu tive que apresentar uma proposta de projeto. Então, a ideia do mestrado era, durante um ano, estar a desenvolver um projeto individual. E então, o que eu tentei durante esse ano foi tentar descobrir o que é que era a minha prática. Esta coisa da prática como uma coisa que se faz todos os dias, não é? E que depois leva a um resultado que eu não sabia muito bem o que era a minha prática diária, porque... Não sabia e continuo a não saber, porque geralmente o que me acontece é que em função de cada projeto a prática vai mudando, não é? Porque o projeto exige determinadas coisas. Eu sei que gosto muito de ter um ponto de partida que seja baseado no corpo e não é necessariamente na fisicalidade, mas é no corpo estar ligado ao pensamento de alguma maneira, como é que o corpo estimula o pensamento. E então eu comecei a pensar o que é que podia ser a minha prática diária para desenvolver aquele trabalho. Então eu passava muito tempo em estúdio e muito tempo a caminhar na rua. E comecei a achar que se eu podia identificar uma prática que eu estava a desenvolver ali, era basicamente caminhar e depois chegar a estúdio e escrever sobre o que tinha acontecido durante esses momentos que eu passava a caminhar. E comecei a ter isso como prática diária. Portanto, caminhar por Reykjavik e escrever impressões de caminhante. Sim, porque caminhar me deixava muito livre para pensar, cansada também, e ao mesmo tempo muito livre na minha cabeça, então isso era estimulante de alguma forma para a escrita.
Onde é que chegamos à expressão terra nullius? E se puderes explicar o que é que significa este termo? Sim, o terra nullius já ia comigo na mala. Sim. Quando eu comecei a viagem, porque eu quando tive de fazer, de escrever o projeto, que era um projeto ainda muito geral e que podia mudar quando chegasse lá, eu peguei num livro que se chamava exatamente Terra Nullius, do Sven Lindsvik, acho que é assim que se diz, que fala sobre o processo de colonização da Austrália. E eu queria basicamente confrontar essa história, não é? Esse passado histórico, esse acontecimento histórico, com esta ideia de uma pessoa que vai, um estrangeiro que vai para um sítio novo. Queria tentar estabelecer uma ponte entre esses dois. Então esse livro ia na mala, mas sem eu saber exatamente como é que ia pegar nele. Era um ponto de partida para a reflexão que eu queria fazer. E depois também havia esta ideia utópica de vou para um lugar novo, completamente em branco, onde não conheço ninguém, então vamos imaginar que eu podia chegar lá e começar tudo de novo, não é? Nunca é possível. Não é? Nunca é possível, não é? Já agora a expressão terra nullius é um termo legal? Sim, é um termo legal, em latim, mas... sim, que basicamente quer dizer terra de ninguém, e era um termo que era utilizado pelos colonizadores para chegarem a um sítio, porem uma bandeira e dizer isto não pertence a ninguém, não há aqui ninguém, isto é nosso. Podemos ficar com este pedaço de terra. Portanto, tudo o que fosse declarado terra de ninguém podia ser conquistado, não é? Podia ser reclamado. Foste tentar fazer da Islândia a tua terra nullius interior? Sim, foi um bocadinho essa proposta, sem saber exatamente qual é que ia ser o caminho. O que é que foi mais extremo nessa tua experiência da Islândia e de Reykjavik? Além do frio, imagino. Eu acho que não houve assim nenhuma experiência extrema. Pronto, há uma relação com a natureza que é brutal, não é? O impacto que a natureza tem na nossa vida, no dia-a-dia, imediata, não é? Porque estamos constantemente em contacto com... Tudo é muito vibrante, o tempo é todo muito presente, a chuva, o frio, o céu imenso, acordar num dia e está tudo cheio de neve, esta iminência dos vulcões também, aparece uma baleia na praia, quer dizer, assim, está tudo ali. Então isso acho que foi assim a coisa que me bateu de uma maneira mais forte, não é? Ser confrontada com uma natureza tão pujante, tão... Mas depois, ao chegar lá, também fui confrontada com esta sensação de que nós somos todos muito parecidos nas nossas diferenças, não é? E as cidades não são assim tão diferentes, as pessoas não são assim tão diferentes. Mais encasacados ou menos encasacados. Sim. E depois como é que se transforma quando é que se começa a tornar claro para ti, como é que se transforma essa experiência islandesa numa caminhada em Portugal e noutros sítios, até porque aquilo o Terra Nullius tem a ver com o sítio onde se ouve. Como é que foi chegar a este objeto audiocaminhante final? Sim, demorei algum tempo a assumir que era uma audiocaminhada. Começaste a pensar num palco, presumo. Sim, estava sempre a pensar numa peça de palco, porque eu sou atriz também, então, e gosto de representar, então há sempre essa vontade de contar uma história diretamente às pessoas, não é? De estar... Mas depois, muito cedo, no desenvolvimento do projeto, as pessoas que iam assistir às várias fases e que davam feedback começaram a dizer, não, mas eu acho que isto é um áudio, isto é uma peça de áudio, não é uma peça de palco. E eu, quando cheguei ao formato final lá em Reykjavik, na verdade fiquei dividida entre era uma peça com duas partes, que tinha uma parte de caminhada junto do mar, porque o sítio, a Black Box onde era apresentada era mesmo próximo do mar, e depois uma segunda parte dentro de uma Black Box, onde as pessoas também deambulavam de uma maneira mais ou menos livre, como faziam lá fora, mas que era um espaço instalativo, que tinha coisas paralelas, tinha fotografias, tinha vídeos, tinha gravações de áudio, por isso era uma espécie de espelho da caminhada lá fora.
uma peça dividida em 2 partes. E o que acontecia também logo nessa versão era que eu não estava presente, portanto só estava presente no espaço interior, só estava presente em vídeo, em algumas gravações de vídeo. E estava a tua voz. E a relação era sempre só com a voz, não havia o corpo. E depois, quando voltei para cá, já havia esse formato da caminhada, e a ideia era manter sempre uma ligação com o teatro, manter sempre um espaço, uma parte da performance que acontecesse dentro do teatro. Eu achava sempre que as pessoas deviam começar a caminhar lá fora, mas acabar no teatro. Porque também tinha muito essa ideia, esse desejo de manter o espetáculo como uma vivência de coletivo, não é? Uma vivência de grupo. Então parecia-me importante manter esse link com o espaço do teatro também. Mas o que aconteceu é que eu voltei no fim de 2019, comecei a desenvolver o projeto, fechou tudo, e depois estreámos numa das primeiras aberturas, estreámos em 2020, a seguir ao verão, e as pessoas ainda estavam todas sem perceber muito bem o que era esta pandemia, como é que os teatros iam funcionar. Então era tudo muito difícil, porque os grupos tinham que ser muito pequenos, tinha que se ter bastante distância. Era muito mais confortável que a peça se passasse lá fora do que se passasse no interior, porque o interior ainda levantava muitas questões. Então a peça foi sendo cada vez mais empurrada para a fora. rua. Sim. Então na versão que nós estreámos em 2020, as pessoas nem chegavam a entrar no teatro. O que eu fiz durante esse tempo em que estivemos fechados, entre 19 e 20, eu acabei por desenvolver um objeto, que eu lhe chamo um objeto de arquivo, que é um livro que as pessoas recebem no fim da caminhada, que acaba por ser esse espaço de arquivo que existia na Black Box. Então o livro transformou-se na segunda parte da peça. Então em 2020 estreámos, a começar ao pé do Lux, ao pé da Poderosa e da Vigorosa, as gruas mais famosas de Lisboa, e a acabar aqui no teatro com a entrega as pessoas entregavam o equipamento no final da caminhada e recebiam um livro, assim, eles só punham o bracinho na entrada da livraria, quer dizer, nem sequer entravam cá dentro. Ainda por cima, porque ainda era final de verão, ainda havia também este desejo de estar na rua o máximo possível. Então acabava na praça e as pessoas não chegavam a entrar aqui. O que é que nos dizes enquanto caminhamos? Consegues simular aqui um pedacinho de terra-núleos? Eu acho que é muito a sensação de... É como se eu fosse dar uma volta com as pessoas, não é? É como se eu fosse ali ao lado e vou falando em voz alta. E é também uma história muito deambulatória, que cruza muitas coisas que são acontecimentos e reflexões a partir desses acontecimentos, que brinca também muito com o que é real, o que é ficcional. Estamos agora no meio do nada. Dependendo da hora do dia, a paisagem muda de um imenso deserto de lava para um mar ondulante. Depois para uma nuvem gigantesca de branco gelado. Um céu quase rosa e finalmente um negro intenso, sem um ponto de luz a espreitar no horizonte. Perder-nos faz parte do caminho, ou pode fazer parte desse caminho. Sim. Não muito, porque é preciso chegar ao teatro, não é? Sim, mas é também uma proposta de que as pessoas se percam durante algum tempo. Também o caminho aqui é super simples por causa disso, porque queremos que as pessoas não tenham de pensar no caminho que estão a fazer, não é? Não tenham que ter um GPS, não tenham que... Então são só 2 linhas retas, é sempre junto à água até ao Cais das Colunas e depois do Cais das Colunas até ao teatro, não há como enganar. Podem escolher qualquer rua, não...
O espetáculo fez parte de um evento mais largo chamado Feminist Futures Festival, que teve também a sua contraparte francesa. Tu vieste há pouco tempo de Amiens. E lá foi diferente, não é? Não há Cais das Colunas nem chegar ao Teatro Nacional. Como é que foi a Sim, adaptação? isso é agora o formato que a peça tem vindo a assumir agora nos últimos tempos. O que nós geralmente fazemos em cada cidade é perceber como é que aquela peça de áudio pode ser ouvida pelas pessoas a caminhar naquela cidade. Portanto, o que nós fazemos é caminhar durante muitas horas a ouvir o áudio e a tentar perceber onde é que a história cria diálogos com o espaço, onde é que cria fricções, e depois editamos, fazemos algumas alterações, a história mantém-se mais ou menos a mesma. Há sempre uma mensagem que é diferente em cada cidade, porque as pessoas leem uma mensagem, recebem uma mensagem para ler antes de começar, e depois desenhamos um percurso que propomos às pessoas que façam a ouvir, que geralmente tem a duração de 1 hora, pode ter um bocadinho menos, um bocadinho mais. E depois há todo um trabalho incrível que é feito pelo João Bento, que é quem faz a criação sonora, que é também de captação. Há uma tentativa de juntar o espaço sonoro real com o espaço sonoro que está na gravação. Da história, sim. Sim. Então há uma espacialização sonora também do percurso. Então o que nós acabamos por ter agora, por exemplo, nesta versão que estamos a apresentar agora em Lisboa, em que a peça já passou por algumas cidades, é uma tapeçaria e sonora enorme, onde cruzamos as várias cidades por onde a peça tem passado. Go to the north, go to the north, go to the north, oh, go to the north, go to the north, go to the north, go to the north, oh, go to the north. Falar destes futuros feministas, a propósito do festival, onde o Terra e Luz se inclui, leva-me a outro lugar, por onde também andaste este ano, um lugar espacial chamado Celestial Bodies. Foi o primeiro encontro internacional de mulheres criadoras nas artes performativas, aconteceu em Portugal. O que é que são os Celestial Bodies? O Celestial Bodies é um projeto muito embrionário ainda e não sabemos até que ponto é que ele se vai repetir, mas nós queremos que ele aconteça todos os anos. Então isto foi a edição de arranque. Quando eu acabei o mestrado em 2019, nós temos que apresentar as peças, então tínhamos que apresentar as peças de cada uma, e nós optámos por criar um evento, criar um festival, uma plataforma onde pudéssemos criar também uma rede de entreajuda para que as peças não fossem apresentadas sozinhas, mas que fossem criadas no contexto de um evento maior que partilhava os mesmos princípios. Então criámos este Celestial Bodies, que foi assim, podemos dizer, a edição 0. Portanto, com esse teu grupo que conheceste na Islândia. Sim, com esse grupo com mais 6 artistas. E a nossa ideia era que a partir daí, todos os anos, em cada um dos países com os quais nós temos relações, que este projeto pudesse circular como um satélite e que pudesse criar ligações com artistas locais que de outra forma nós não teríamos a oportunidade de conhecer. Então também criar uma rede de mulheres artistas, neste caso, que se conhecem, não é? Porque uma das coisas, nós éramos por acaso um grupo de mulheres, mas uma das coisas de que falámos também era ainda da falta de equilíbrio que existe entre a visibilidade que é dada a artistas de homens e artistas mulheres, então também se isso é necessário ainda ou não é? E depois começámos... E é necessário. Sim, e achámos que sim, e depois começámos também a desviar-nos, se calhar, mais da questão do género e a pensar, se calhar, que é um encontro que no futuro não será exclusivo para mulheres artistas, porque se calhar o feminino não é aquilo que nós tomamos como prioritário, mas se calhar, neste caso, faz-nos mais sentido defender princípios feministas de inclusão,
de grupos que têm menos visibilidade, e então acho que o projeto também está em mutação. Mas a edição do próximo ano, em princípio, vai acontecer em Itália, e este ano foi super difícil fazer a primeira, porque trazer artistas estrangeiros nesta fase é de loucos, mas conseguimos. Foi então possível. Sim, sim. E tivemos um grupo de artistas portugueses super fixe, que juntou a Gisela Casemiro, a Vânia do Telvaz, a Isabel Zoá, a Maurícia, a Barreiro Neves, a Rafaela Jacinto, não me quero esquecer de ninguém, Lígia Soares, o projeto Rama e Flor. Falámos do Terra Núleos. Se eu te perguntar por outros espetáculos ou passagens marcantes que tenhas tido aqui no Dona Maria II, o que é que te vem imediatamente à memória? Bom, eu diria assim, de projetos fora da caixa, seria o Tyrannosaurus Rex, do Alex Cassal, que trabalhámos muito nesta sala onde estamos agora. Aliás, o espetáculo também passava por esta sala. Sim, exatamente, havia uma cena que acontecia aqui. Mas eu tenho a sensação que tenho uma relação maior com o teatro fora do contexto da representação do que... Não sei, tenho mais como espectadora? Sim, tenho mais uma memória de estar sentada no público ou mesmo de andar pelos corredores do que estar no palco a representar no Dona Maria. Já fiz algumas peças, mas de facto não pisei o palco muitas vezes aqui. Deixa-me falar, eu gostava muito de falar desse espetáculo em particular, do Tiranossauro Rex, procedimento básico de memorização e esquecimento. Estreou-se aqui em 2017, texto e encenação do Alex Cassal. Quando há bocadinho falávamos de ocupar espaços dentro do teatro, era deste espetáculo que me lembrava, porque ele fazia-nos percorrer o edifício, era também uma caminhada, não é? Sim. Ao encontro dos atores e dos fragmentos de história ou de versões da história, da mesma história pois, que eles havia tinham. Isso, era sim. Várias versões da mesma história. Sim. Mas também para vocês havia ali uma logística desafiante, ou não? Porque tinham de estar a interpretar, às vezes, personagens diferentes em sítios diferentes. Sim, nós tínhamos basicamente, eu acho que era 2 histórias cada um e ocupávamos um espaço cada um. Então fazíamos várias vezes as 2 histórias, já não me lembro quantas, não sei se eram 4, se eram 5, mas sim, eu lembro-me que tinha duas histórias completamente diferentes e tinha que mudar de uma para a outra assim muito rapidamente. E tudo muito cronometrado, porque as pessoas estavam em circulação. Porque as pessoas chegavam, eu sabia atrasar, que sim, numa determinada altura tinha que acabar, por isso também não podia esticar muito, não é? Tinha que controlar mais ou menos o tempo. De tal maneira que imaginando 2 pessoas que vinham juntas ao teatro, entravam juntas no teatro, mas saíam tendo cada uma delas visto um espetáculo diferente. Exatamente. Porque cada uma percorria um percurso, um espaço. Isso era muito bom ouvir as pessoas a falar sobre isso a seguir. E às vezes viam a mesma história, mas interpretada por pessoas diferentes. Sim, então começavam a falar sobre a história e diziam, não, mas isso não faz sentido, não, mas ela não fazia isso, porque tinham visto outra pessoa a contar aquela mesma história. Ou seja, era um projeto, estavam em palco juntos, mas num palco muito, não se viam, não é? Sim. Os atores não estavam a ver-se uns aos outros. Sim, era um projeto que pela sua forma também desafiava essa... como o próprio nome dizia, não era um projeto de memória para o próprio espectador, não é? De tentar juntar bocados de uma história, de não conseguir falar sobre essa história com outra pessoa que ia ver o espetáculo com ele, não é? Porque nunca era como a memória, não é? Como quando temos um irmão e nos lembramos de versões diferentes do mesmo acontecimento, não é? E não há um mais verdadeiro que outro. E não há um mais verdadeiro do que outro, sim. Já que falaste da tua experiência como espectadora deste teatro, gostava de te perguntar se o facto de fazer teatro profissionalmente torna mais difícil ter uma experiência intensa como espectador, porque já se viu muito, porque se calhar até se conhece as pessoas que estão em palco, porque se está atento a pormenores, enfim, que o espectador normal não está. O espectador de teatro, ou seja, o espectador do teatro é um espectador mais condicionado ou mais livre do que uma pessoa que não faz teatro?
Não sei, acho que pode ser um espectador chato, não é? Se estiver muito Cínico, mais cínico, se calhar. Sim. Mas eu acho que o prazer de ver bom teatro não se perde, não é? Quando isso acontece. No outro dia estava a ter essa discussão com um amigo meu, estávamos a falar sobre isso, se calhar já não consigo ver as coisas da mesma maneira, não é? Com a mesma frescura. Mas eu acho que não, acho que quando há um espetáculo bom, não é? Aquela sensação de ter uma emoção estética brutal acontece raramente, mas continua a acontecer. Eu espero que continue, senão eu fico muito triste. O teu caminho em direção ao teatro ou às artes do palco começa onde? E tanto quanto consegues perceber isso em ti, começa porquê? Eu consigo identificar o momento em que tomei essa decisão, assim... Há um momento eureka? Sim, eu sempre gostei muito de escrever e de ler, portanto, quando cheguei ali ao 12º, tinha de fazer um curso a sério, não é? Então fui para a clássica, estudar línguas e literaturas modernas, fiz só o primeiro ano, português e espanhol, e ao mesmo tempo comecei logo a tentar entrar no conservatório. Isto porque eu já tinha feito um curso de teatro e tínhamos criado uma associação juvenil, na altura uma associação juvenil, que depois virou uma associação cultural, que agora é o Teatro Praga. Uhum. Então nós já trabalhávamos juntos, alguns de nós, era um grupo imenso na altura, alguns de nós já tinham entrado no conservatório e os que não tinham entrado estavam a tentar entrar, e eram tudo pessoas que já vinham de outros cursos, que estavam a estudar outras coisas, mas que tinham essa vontade de fazer teatro profissionalmente. Então o mais difícil foi convencer o meu pai, mas a partir do momento em que eu entrei para a escola de teatro... Convencê-lo a ir para o conservatório. Sim, a fazer essa mudança. Eu acho que o que ainda foi mais difícil foi antes disso, foi quando eu vim fazer o primeiro curso a sério, onde nós nos conhecemos todos, que foi com uma companhia brasileira que estava cá na altura, que eram os Sátiros, que eles davam os cursos aos fins de semana, então eram assim os cursos intensivos e fazíamos umas peças. Eu acho que foi esse o momento mais difícil para o meu pai, aceitar que eu ia fazer um curso de teatro e que ele já estava a desviar. Não era o suposto. Um bocado esquisito, sim. Por isso, quando eu entrei no conservatório, ele já aceitou sem nenhum... Porque eu já fazia teatro à noite, todos os dias, por isso... Portanto, tu estás na fundação do Teatro Praga, nesse ano de 95? Em 95, sim. Como é que se conhecem? Tem a ver com esse curso? Com esses cursos? Sim. Assim, a maior parte de nós que estiveram na fundação conheceram-se nesse curso e depois foram-se juntando outras pessoas que fomos conhecendo mais tarde noutros sítios. Como é que foi esse tempo para ti? Era assim o tempo da grande descoberta? Quando te lembras de ti nessa altura, que memórias é que te vêm? Sim, eu lembro-me de me sentir aquela sensação de repente ter encontrado um sítio onde ser diferente era fixe. E então foi muito libertador, porque de repente encontrei um sítio onde me sentia super confortável e sentia que podia ser mais inteira de alguma maneira. E depois também gostava muito do ritmo que nós tínhamos na altura, que se eu tivesse agora morria, não é? Que era aulas de manhã, depois eu morava em Queluz, portanto havia uma série de nós que morava por ali, Amadora, Queluz, Cacém, então essa coisa de ficar o dia todo em Lisboa, desde manhã até à meia-noite, depois apanhar o último comboio, ir, depois voltar outra vez de manhã, então eu gostava muito também desse ritmo, dessa atividade e para mim foi muito, muito bom, muito libertador e sentia que fazia parte de alguma coisa, não é? Tu tiveste depois outras temporadas formativas fora de Portugal. Sim. Uma delas em Berlim, foi com os Gob Squad, uma companhia de artistas alemães e ingleses. Que já passaram algumas vezes por Portugal também. Sim. Como é que foi esse período? Como é que vais parar na Alemanha? Quando acabei o conservatório, queria perceber o que é que se fazia lá fora, então havia dois grupos que eu gostava muito, que eram o Stirred Angel e os Gob Squad.
Então comecei a escrever a uma data de pessoas a perguntar: posso ir fazer de stalker durante os tempos? Vou para aí fazer uma assistência. O que é que já tinhas visto dos Gob Squad, por exemplo? Dos Gob Squad tinha visto um espetáculo, tinha visto o Super Night Shot, uma altura que nós fomos com a Praga fazer um espetáculo numa galeria em Inglaterra, em Londres, e estava a acontecer um festival que acho que era o Lift, não tenho a certeza. E nós vimos esse espetáculo e vimos outro espetáculo também dos Force Entertainment, então ficámos... E então falei com eles e eles foram super acessíveis. E então pedi mais uma bolsa, pedi uma bolsa ao Centro Nacional de Cultura, que era uma bolsa muito pequenina, mas que deu para ir, e estive a assistir ao processo de ensaios do Kitchen, que eles depois trouxeram cá a Lisboa à Culturgest, bastantes anos depois. Mas eu nunca tinha ido a Berlim, então foi incrível descobrir Berlim com eles e a Vox Buna e foi... Quanto tempo estiveste lá? Eles trabalhavam em períodos separados, não era um processo seguido. Então eu fui a Berlim pelo menos umas 4 vezes e eram sempre períodos de um mês, mais ou menos, 3 semanas. Mudou a tua maneira de ver o teatro, trabalhar com... Tem alguma coisa a ver com os Praga, os Gob Squad também, de certa maneira, no modo desassombrado de olhar para o que pode ser o teatro? Sim, eu identificava muito um estilo de representação de que eu gostava, que era uma relação direta com o espectador, esta linha ténue também de o que é a personagem, o que é o ator, não é? E depois um sentido de humor muito, muito, muito específico. E acho que eram coisas que também nos interessavam na altura. Itália. Itália. Antes ou depois de Berlim? Eu acho que foi depois. Já não sei. Alguns. Não, foi... Acho que começou antes, acabou depois, porque foram também períodos diferentes em Itália, porque a relação com a Itália começou com a École de Maître, que eu fui fazer em 2006, acho eu, e nesse ano o nosso maître era o António Latella. E aí também conheci um grupo de atores incrível, que se deu super bem, fizemos um espetáculo com o Latella que apresentámos cá, e depois, entretanto, ele foi nomeado diretor artístico do Teatro Novo, em Nápoles, e convidou-me. Ele queria fazer uma companhia de repertório, estava a juntar um grupo de atores, um grupo de dramaturgos, um grupo de encenadores, e convidou-me para fazer parte desse grupo de encenadores. Então fui encenar 2 peças com a direção artística dele. Eu acho que isto já foi em 2010, para aí. Então, sim, aí tive mais tempo, foi uma relação mais longa. Nunca tiveste vontade de deixar ficar mais tempo por estes sítios por onde tens passado? Eu acho que nunca houve assim um sítio que eu tivesse pensado, podia ficar a viver aqui. Sempre tive muita vontade de manter o contacto com Portugal. E voltar à base. Sim. Mas precisas da viagem? Eu acho que sim. De vez em quando acho que preciso. E às vezes nem percebo que preciso até estar lá outra vez. Estar lá, nesse sítio sem lugar, que é a viagem. Estar noutro sítio, não é? Sim. Paramos 1 minuto para recapitular o teatro da quinzena passada. Estivemos com o António Fonseca e foi, em resumo acelerado, assim. Eu não ensino absolutamente nada, eu provoco. Digo, olha isto, olha aquilo. Olha este problema, olha aquele, já pensaste nele? O público ri-se sempre, quase nervosamente de si próprio. Ele é assim? Bom, eu também sou assim, mas não sou eu, é ele. Então posso-me rir. Em 2007 eu inscrevi-me no mestrado e era tão mau, que eu disse assim, não, porra, eu prefiro decorar os Lusíadas. Mas como quem diz, eu prefiro partir uma perna. Passado 4 ou 5 meses eu estava a decorar a primeira estrofe. E às tantas está um sem-abrigo que acordou com a nossa conversa e tira o cartão de cima da cabeça, olha para o Varela e diz: os bons atores vêem-se lá dentro, os maus é cá fora. E torna a pôr o cartão em cima. Há muitas pessoas que acham que o mundo está contra elas. O mundo é o responsável pelos seus insucessos. Elas são sempre as responsáveis pelos seus sucessos. E a gente acha que é assim, ou é anjo ou é diabo. Não. Somos todos. E
I. Anjo e diabo. Bonitos e feios. Bons e maus. Somos cara e coroa. Eu nunca estive apaixonado pelo teatro. O teatro é um cabrão. É um merdoso, é um padrasto. Ainda não fiz nada que queria fazer. Ainda tenho tudo para fazer. É o que vier. A única coisa que me acontece com longevidade é a morte. É assim, quanto mais longe, melhor. Para já. Foi assim com o António Fonseca no último Teatro. Podem ouvir e subscrever para saber sempre que há novos episódios no YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple e Google Podcasts. Qualquer um deles vos pode levar até este e outros teatros. Paula, gostava de te perguntar o que é que tens para nos deixar como sugestão de leitura, de visionamento, do que te apetecer. Pensei em duas coisas. Uma é uma autora em que eu ando muito interessada nos últimos tempos, que é a Anne Carson, que foi editada agora pela Não, acho que é a Não Edições, que editaram 3 livros dela já. Mas eu tenho andado a ler um livro que se chama Float, que é um livro em fascículos, que dá para ler de trás para a frente. É o tipo de coisa que eu adoro, porque dá para ler aos bocadinhos e em qualquer ordem. E queria deixar mais uma leitura que eu acho super importante, que é o livro da Joana Gurjão Henriques. Eu não sei se tu conheces. Sim, jornalista do Público. Em português, que eu acho que é um livro que toda a gente devia ler, que nos ajuda a perceber a relação de Portugal com as ex-colónias, a maneira como essa relação foi criada e que explica também a relação que nós temos agora, não é? E porque é que existe racismo e como é que ele se estabeleceu, acho que é uma leitura super importante. Foi importante para ti, por exemplo, na construção do teu último espetáculo, do Terra Negra? Sim, foi um dos livros que eu li, sim. Paula, tenho para ti uma pergunta de alguém com quem já partilhaste muitos projetos. Já falámos dele aqui também. Com quem partilhaste boas criações, também uma má criação. Vamos ouvir o Alex Cassal. Olá, aí vai minha pergunta para Paula. Lembrar de quando você começou a fazer teatro há tantos e tantos anos atrás, e essa pessoa que você foi, se olhasse para o que você está fazendo agora, o que ela iria pensar? Ai, o Alex faz sempre umas perguntas tão profundas. E depois ele pediu desculpa por estar meio constipado, então pois, ele tenta ganha assim constipado. Uma ganha densidade. Mais densidade. O que é que pensarias de ti própria, se pudesses cruzar tempos? É difícil, não sei. Pensaria que não tenho feito um mau trabalho. Pensaria que sim, acho que ficaria orgulhosa de alguma maneira das coisas que eu tenho feito, algumas até meio inconscientemente, mas se olhasse para trás acho que ia perceber a importância dessas coisas. Tenho que te pedir que expliques a questão da má criação, só para não parecer que foi um insulto gratuito da minha parte. A má criação é uma associação cultural sem fins lucrativos, não é? Mais uma, sim. Mas é uma estrutura que nos últimos anos eu tenho estado a dividir com o Alex Cassal, que foi inicialmente criada a seguir um curso da Gulbenkian que nós fizemos com o Third Angel, com uma série de outros artistas, com a Cláudia Gaiolas, com o Alfredo Martins, já não me lembro quem é que estava, a Sofia Ferrão, o Carlos Alves, e que só foi legalizada em 2015 e que, entretanto, temos estado eu e o Alex a dividir esta mini estrutura de produção e a tentar continuar o projeto. E que outras boas ou más criações é que te vão ocupar agora, ou que suspeitas que te vão ocupar pelos próximos tempos? Sim, agora vão ser mais peças de palco, acho eu, este ano. Vou ter uma co-direção com o Renato Linhares, dos Foguetes Maravilha, que vai ser uma coprodução Má Criação Foguetes Maravilha, que vai estrear no São Luís, em junho, e que é um projeto, é um musical, chama-se Subterrâneo, e o ponto de partida é um grupo de mineiros que ficou preso numa mina, debaixo da terra, no Chile. Então esse é o ponto de partida para a história, que vai ser escrita
pelo Alex e pelo Filipe Rocha, também dos Foguetes. E depois, mais tarde, no ano, em setembro, se tudo correr bem, se eu conseguir manter este ritmo, tenho uma colaboração com a Lígia Soares, que é uma pessoa também que eu conheço há muitos anos e que eu admiro imenso. E estamos a fazer um projeto que também tem um nome parecido, chama-se o Underground, mas que começou por ser uma reflexão sobre o que é que se esconde debaixo do chão sobre o qual nós caminhamos, mas que agora está mais na relação que nós temos com objetos aparentemente inúteis. Então andamos por aí agora. Mas a ideia é usar o TBA como um depósito temporário. E no fim do ano, um solo, uma peça de palco a solo, acho eu. À volta de quê? Já sabes, ou já podes dizer ou não? Ainda é cedo. O ponto de partida são umas filmagens que eu fiz quando ainda estava na Islândia, vestida com uma roupa de mulher maravilha, a caminhar na paisagem islandesa. Eu fiz essas filmagens em 2018 com a Elsa Mencagli, porque queria usar isso para um projeto, para o Terra Nullis, mas depois acabou por ser seguir outra direção. Então vou voltar a esses materiais e não sei o que é que faz uma Mulher Maravilha a caminhar na paisagem islandesa. Mas parece-me uma ótima imagem para terminarmos. Última coisa, quero perceber quão eloquente consegue ser o teu islandês. Consegues despedir-te? Consegues despedir-te de nós em islandês? Eu acho que consigo dizer takk fyrir, que é agradecer-te. Basicamente por esta conversa. Obrigada, Paula, por teres vindo ao Teatro, o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Volta com a nova conversa daqui a 15 dias e permanece ao dispor com todos os episódios passados nas plataformas habituais. Obrigada e até breve.